boa tarde, seja bem-vindo a esta edição. Vamos juntos ficar por dentro do que é notícia nesta segunda-feira, dia 13 de maio. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a chegada de uma frente fria mais intensa no Rio Grande do Sul vai causar uma queda acentuada das temperaturas e diminuir a possibilidade de chuva durante este início de semana em praticamente todo o estado gaúcho. Porém, em algumas localidades, a Defesa Civil do Estado ainda alerta para o risco de inundações severas. À tarde desta segunda-feira, o tempo está bastante frio em parte do Rio Grande do Sul, com registro de 13 graus em algumas regiões. Em Porto Alegre, região metropolitana, as máximas não passam de 18 graus. Na terça e na quarta-feira, o tempo seco predomina. Até lá, o sol estará presente na maior parte do dia, mas há previsão de retorno da chuva durante a quinta-feira. Até o momento, segundo o último balanço, o pior desastre climático do estado já provocou 147 mortes. Ao menos 127 pessoas estão desaparecidas. Entre desalojados e pessoas em abrigos, já são mais de 609 mil. Ao todo, mais de 2 milhões de pessoas já foram afetadas pelas chuvas. E em 24 horas, a Força Nacional do SUS quase que dobrou o número de atendimentos no estado gaúcho. Segundo informações do Ministério da Saúde, os casos mais frequentes são de hipertensão, diabetes, pequenos traumas e partos. Entre sábado e domingo, o Sistema Único de Saúde aumentou em 95% o número de atendimentos às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Neste período, foram registrados 434 atendimentos. Segundo informações do Ministério da Saúde, os casos mais frequentes são de pequenos traumas, partos, hipertensão, diabetes e suspeitas de infarto. Desde que os fortes temporais que provocaram enchentes históricas no estado, a pasta tem enviado equipes para missões de atendimentos e instalado hospitais de campanha. Até o momento, 2 hospitais foram montados e outros 3 estão em processo de instalação. Ao todo, um levantamento da saúde mostra que na última semana foram quase 1.300 atendimentos da Força Nacional do SUS no estado. Somente o hospital de campanha instalado em Canoas realizou 950 atendimentos. As equipes volantes receberam 350 pessoas. Os moradores do Rio Grande do Sul vão ter prioridade em receber a restituição do imposto de renda. O primeiro lote vai ser pago dia 31 de maio, que também é o último dia para acertar as contas com o Leão neste ano. A Receita Federal informou que a partir do segundo lote de restituição do imposto de renda 2024, pago em junho, vai ter correção. O primeiro lote vai ser pago no fim deste mês, que também é o prazo para declarar o imposto de renda. A consulta a este lote será liberada em 24 de maio. Os moradores das cidades do Rio Grande do Sul, atingidas pelas enchentes, vão ter prioridade na restituição. O prazo para prestar contas ao fisco, neste caso, foi adiado para 31 de agosto. Os contribuintes dos municípios afetados devem receber a restituição no segundo lote. O pagamento será em 28 de junho. O valor da restituição deve ter uma correção de 1% por mês e mais um percentual proporcional da Selic, a taxa básica de juros, que atualmente está em 10,5% ao ano. A Receita Federal deve pagar as restituições em 5 lotes até o fim de setembro. É bom lembrar que faltam menos de 20 dias para o fim do prazo para entregar o imposto de renda. E quem perder a data terá de pagar uma multa mínima de R$ 165, que pode chegar a 20% do imposto devido. E agora, destaque internacional. Dezenas de pessoas morreram e 17 estão desaparecidas no oeste da Indonésia. Lava fria e inundações deixaram um rastro de destruição. As fortes chuvas que duraram várias horas em 2 distritos da ilha de Sumatra provocaram a queda de grandes rochas vulcânicas do Monte Marapi, um dos vulcões mais ativos da região. Os desafios que enfrentamos são principalmente por causa das enchentes e fluxos de lava fria que impactaram uma área muito vasta.
Por isso, precisamos de muitos equipamentos e mão de obra capacitada para nos ajudar nas buscas. Graças a Deus, hoje recebemos equipamento extra como escavadoras e bombas d'água. Equipes de emergência também procuram 17 desaparecidos em Agam e Tanah Datar, as duas áreas mais afetadas pelas inundações e nas quais vivem centenas de milhares de pessoas. A lava fria é o magma formado pelos diversos materiais que compõem as paredes de um vulcão, cinzas, areia e rochas. Sob os efeitos da chuva, podem se misturar e fluir ao longo da cratera. E a cidade de Rafah sofre com a iminência de um ataque israelense. Milhares de pessoas que conseguiram, fugir da região. Mas os que permanecem sofrem com a escassez e o medo do que pode acontecer. Quase uma semana depois do início da operação na cidade, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, declarou que uma ofensiva em Rafah não vai alcançar o objetivo de Israel de eliminar o Hamas. Na semana passada, as forças israelenses ordenaram à população que abandonasse o leste da cidade e 300 mil palestinos seguiram a instrução. Blinken afirmou que uma grande operação na cidade pode provocar caos e enormes danos para a população sem resolver o problema do Hamas. Todos os comerciantes moveram os negócios para a área central e Deir al-Bala. Não restou ninguém em Rafah para vender comida ou pão. Todos os serviços pararam e não há sinal de atividades diárias. Um carro agora custa muito caro, tudo está muito caro. Não podemos fugir de Rafah nem se quisermos. As ruas estão desertas. Procurei pão em toda a cidade, mas não há disponível. Não há água fresca também. Moveram tudo para Deir al-Bala, cidade de Gaza e Nuseirat. Há pressão lá também porque o único acesso de passagem foi fechado. As pessoas em Rafah, Khan Yunis e cidade de Gaza só têm um acesso. As pessoas estão exaustas, não têm comida ou água. O Hamas acusou no domingo Israel de querer inviabilizar as negociações sobre uma trégua e a libertação dos reféns mantidos em Gaza, até agora sem resultados com a ofensiva na região. O grupo palestino alertou nesta segunda-feira que o sistema de saúde no território está a poucas horas do colapso devido à falta de combustível necessário para operar os geradores nos hospitais, as ambulâncias e os meios de transporte dos funcionários. E a tempestade solar mais poderosa em mais de 2 décadas atingiu a Terra na última sexta-feira, provocando auroras polares espetaculares e ameaçando também possíveis interrupções em satélites e redes elétricas. Vamos conferir como foi. A noite ganhou cores e virou um espetáculo após a tempestade solar mais poderosa em mais de 2 décadas atingir a Terra na sexta-feira. Essas imagens foram gravadas em Seattle, estado de Washington, nos Estados Unidos. Auroras polares, conhecidas também como auroras boreais ou austrais, dependendo do hemisfério, foram vistas nos céus de lugares onde normalmente não são visíveis. O fenômeno também pôde ser acompanhado na Alemanha e no Reino Unido, por exemplo. As imagens captadas no Parque Nacional Yorkshire Dales durante a tempestade geomagnética mostram um pouco da noite iluminada. Além da beleza das auroras polares, a tempestade solar ameaça possíveis interrupções em satélites e redes elétricas enquanto persistir durante o final de semana. Esta foi a primeira tempestade geomagnética extrema desde outubro de 2003, quando várias delas causaram apagões na Suécia e danos na infraestrutura energética na África do Sul. As autoridades pediram aos operadores de satélites, companhias aéreas e responsáveis pelas redes elétricas que tomassem medidas de precaução contra possíveis perturbações causadas por mudanças no campo magnético da Terra. Os campos magnéticos associados às tempestades geomagnéticas induzem correntes nos condutores longos, incluindo os cabos de energia, o que pode provocar apagões. Também podem ocorrer impactos na comunicação por rádio de alta frequência, GPS, em naves espaciais e satélites. Até mesmo pombos e outras espécies que possuem bússolas biológicas podem ser afetados. E esta edição fica por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.